aliás, um pouco até na sequência do que o engenheiro Eduardo Vivas acabou de falar, associar com os fenómenos extremos, e neste caso, particularmente após os incêndios rurais. Agora, ditos incêndios rurais, em vez de incêndios florestais, mas, enfim, é uma moda dizer isso. Como sabemos, e está ali no gráfico de cima, comparativamente com a situação de baixo, sabemos que após o fogo florestal, o que acontece é um aumento do escoamento superficial e subsuperficial, uma diminuição após do caudal base, portanto, vai, obviamente, aumentar os fenómenos extremos das cheias durante o período de precipitação e depois da seca, secas mais prolongadas, portanto, com menor caudal base e, portanto, menores disponibilidades durante o período crítico. Isto, enfim, não trago aqui nada de novo. E apresento aqui o caso de Mação, que, enfim, que particularmente eu estudei, e que, como está ali indicado, é apenas um exemplo, na região centro, de todos os municípios de Vila do Rei, etc., que se encontram nas proximidades, onde os fogos são extremamente recorrentes, e aqui, por exemplo, indica-se que houve 620 incêndios em 16 anos e que ardeu mais de 100%, mais da totalidade do concelho. Portanto, isto é, a média é haver 4 a 5 fogos, haver fogos 4 a 5 anos repetidos no mesmo local. Isto é absolutamente tremendo do ponto de vista de perda de sol. Portanto, os fenómenos erosivos tendem-se a incrementar extraordinariamente a partir desta situação, com, portanto, a acumulação de sedimentos nas linhas de água, que vai também criar efeitos de erosão fluvial extremamente intensos e diminuição do armazenamento de água. Portanto, diminuição dos aquíferos, conduzindo, obviamente, a situações que vão agravar essa deficiência hídrica durante o período estival. Estes fenómenos são ainda incentivados, especialmente no caso do eucalipto e toda esta zona, a arborização com o eucalipto e a repetição da mesma arborização após os incêndios continua-se a verificar. Estamos a ver aqui que mais ou menos à volta dos 250 graus centígrados é quando se atinge esse pico de hidrofobicidade, portanto, repelência, em que se forma uma camada à superfície mais compacta e que impede exatamente a infiltração. Portanto, este é um aspecto de grande importância que ajuda a explicar, de facto, a reduzida infiltração e o grande aumento do volume de escoamento que se verifica, especialmente após os incêndios em eucaliptais. Estamos a ver que aqui é, por exemplo, o caso da Albufeira de Paradela, no norte, quando foi esvaziada, e estamos a ver a quantidade de sedimentos que são arrastados para as albufeiras e são também arrastados para as linhas de água, mas neste caso para as albufeiras, e cá temos uma deficiência de sedimentos que depois vai ter os seus efeitos negativos a nível da orla costeira, aumentando exatamente a erosão. Vemos ali no norte, do lado direito, a acumulação de sedimentos na linha d'água e que vai também originar um bloqueio à circulação da água, aumentando a erosão fluvial e levando à destruição das margens. Portanto, isso tem também um efeito extraordinário. Como eu tinha apenas aqui 5 minutos, que era uma apresentação pitch, não é? Embora eu tenha sido dos poucos que leu essa indicação, que era de 5 minutos, portanto, tinha aqui muito resumidamente, indicando que é extremamente importante implementar medidas de engenharia natural ou soluções de base natural, infraestruturas verdes e azuis, designadamente, para criar aquilo que se chama a estabilização de emergência. Isto é, a grande perda de solo verifica-se exatamente no primeiro ano após a ocorrência dos fogos florestais, e especialmente no primeiro inverno. Isto é nesta altura do ano, praticamente, que nós temos os maiores fenómenos erosivos. Isto é, tem que haver uma rápida atividade de procurar diminuir a perda de solo, imediatamente, 2, 3 meses após a ocorrência dos fogos florestais. Em média, essa atividade em Portugal, quando se realiza, e poucas vezes se realiza, aliás, são utilizados apenas cerca de 1/3 dos fundos disponíveis para esse fim, mas realiza-se por várias razões, com recursos públicos, etc., e já ao fim de 3, 4 anos. Portanto, onde o desgaste a nível da camada superior do solo é já extremamente elevado. Portanto, aqui temos, por exemplo, a posição de mulching, de palha, vemos aqui do lado direito
tentar diminuir a velocidade de escorrência das águas superficiais, colocando imediatamente troncos ardidos, criando uma série, portanto, de proteção do solo. Cá temos a trituração, por exemplo, de ramos, de folhas, etc., acumulados à superfície do solo e que em grandes áreas pode ser até distribuído por via aérea. E reparemos que, por exemplo, em Espanha, isto é feito regularmente para grandes extensões e em Portugal isso é extremamente raro. E, portanto, são aspectos que são muito importantes de considerar. Por outro lado, têm vindo a ser desenvolvidos matérias sintéticas, as poliacrimidas aniónicas, por exemplo, que se colocam à superfície do solo e que aumentam o grau de coesão, a porosidade e com um efeito muito positivo a nível do aumento da infiltração da água. Também outros aspectos que é através da pirólise de matéria orgânica, que é o biochar. Aliás, o biochar pode ser aplicado a este nível para aumentar a infiltração após a ocorrência dos fogos florestais, ou mesmo em culturas, por exemplo, na vinha, em frutícolas, etc. É também aplicado o biochar. E o biochar tem cada vez mais aplicação, que resulta exatamente dos distritos de matéria orgânica que não são aproveitados, tecidos, e que podem ser valorizados e podem proteger os solos após a ocorrência dos fogos florestais, aumentando a água que vai para os aquíferos e, obviamente, tendo como consequência diminuir o efeito dos fogos extremos. Portanto, queria resumir apenas dando indicação que a estabilização de emergência deve ser feita rapidamente, tem um efeito muito positivo na diminuição da perda de solo, e sabemos que os fenómenos que temos aqui do lado direito, onde, através dos solos, a desertificação é mais acentuada, portanto, mais escuro, é exatamente onde essa desertificação é mais acentuada, e a ocorrência de fogos nestas áreas potencia, evidentemente, os fenómenos erosivos e os fenómenos extremos que põem em causa, realmente, porque o problema não é só a ocorrência dos fogos florestais, o problema é a perda de solo tão grave que se origina, que vai impossibilitar a rearborização. Portanto, mais importante do que enfim, os fogos florestais, e sabemos que a madeira ardida perde valor, mas o mais importante é termos cada vez solos mais esqueléticos, onde existe uma regressão da vegetação e onde, de facto, se vão potenciar os fenómenos hidrológicos extremos. Bom, é tudo. Muito obrigado.